Notem o que ele fez. O primeiro êxodo, enviou um profeta ungido com uma coluna de fogo e chamou o povo a sair. Esse foi seu primeiro êxodo. E quando o tempo de Israel havia chegado, ele enviou novamente um Deus profeta com uma coluna de fogo. João a viu descendo do céu como uma pomba. E ele disse, vou para Deus e volto para Deus. Depois de sua morte, sepultamento e ressurreição, Saulo de Tarso, a caminho de Damasco, viu essa mesma coluna de fogo. E sendo hebreu, bem instruído na palavra, disse, Senhor, quem és? Ele sabia que era o Senhor, aquela coluna de fogo. Ele era hebreu. Disse, quem és? E ele disse, eu sou Jesus. No segundo êxodo, ele trouxe um profeta ungido, que foi seu filho, Deus profeta. Moisés disse que ele seria profeta e tinha a coluna de fogo e fez sinais e prodígios. E aquele mesmo profeta disse que qualquer que crer em mim também fará as obras que eu faço. E aqui ele prometeu a mesma coisa no êxodo nos últimos dias, e ele não pode mudar isto. É por prova científica, pelo testemunho do Espírito, pelas obras do Espírito, nós vemos hoje a grande coluna de fogo movendo-se entre nós. E os sinais e prodígios da ressurreição de Jesus Cristo, chamando o povo de um denominacionalismo à presença de Jesus Cristo para viver indo a uma terra. Não há engano, amigos. Não é o que eu estou dizendo. Eu sou apenas seu irmão. Mas é o que Deus está provando para vocês, o que torna isso a verdade. A mesma coluna de fogo que ele usou para os outros dois, ele a trouxe entre vocês hoje e provou-a por meio científico. Como vocês sabem, a revista Life publicou isso no mês passado, ali onde... Quantos estavam aqui e me ouviram contar acerca disso, o que aconteceu antes de isso assim fazer? Acho que quase todos na igreja. Aí está. Eles não sabem de que se trata tudo isso. Os cientistas estão tentando. Qualquer um que tirou foto dela ligou uma nuvem a 26 milhas de altura, na forma de uma pirâmide. 7 anjos representados ali trouxeram de volta, e lhes trouxeram a palavra de Deus sob a inspiração. Isto lhes diz estas horas a que vocês estão chegando e vivendo. A mente espiritual captará isso agora mesmo, veja, e entenderá. É um êxodo. Nós vamos partir um destes dias, graças a Deus. Lembrem-se, eu encerrarei num minutinho. Tenho 10 minutos. Note, a coluna de fogo que os chamou a sair conduziu-os à terra prometida sob a unção de um profeta. Uma coluna de fogo que eles podiam ver conduziu-os à terra prometida sob um profeta ungido. E eles constantemente o desprezaram, está certo? Claro. Agora sei que temos de ter um batismo. Tenho aproximadamente mais 6 páginas aqui, eu acho. Mas vou parar agora, num minutinho. Observe, estamos num chamado a sair. Sai da Babilônia, povo meu, disse a voz do anjo. Para fora do quê? Confusão. A metodista está certa, ou a batista, ou a católica? Sai disso. Deus está certo. Como sabe que a palavra de todo homem seja mentira e a minha a verdade? Sai disso. O que você sabe? A mesma coluna de fogo, o mesmo Espírito que unge, conduzindo para a terra prometida. Note, conduziu-os, tirou-os, conduziu-os à terra prometida, Israel, a nação. E o mesmo Deus, a mesma coluna de fogo, isso só dizem que é aquela câmera. Quando vocês leram George J. Lacey, não eu agora. Vocês leram que George J. Lacey examinou aquela foto. O chefe do FBI tem impressão digital e documentos. Ali está a sua declaração. Alguém diz, lentes submetidas à dupla exposição. Milhares de pessoas a viram com seus próprios olhos. Nós ficamos aqui e a vimos. Vocês a viram. Não é. Disseram, foi uma ilusão de ótica. O que o Sr. Lacey disse? O olho mecânico desta câmera não fotografa a psicologia. Não foi ilusão de ótica.
Está ali, a mesma coluna de fogo. Então dizem, bem, aquilo foi ilusão. Agora, câmeras todas a centenas de milhas de Tucson. 6 meses antes que acontecesse, nós lhes dissemos, pelo Espírito Santo, que eu iria lá para receber as novas, porque o escrito da pirâmide do lado de fora, como o irmão teve o sonho, e eu interpretei para vocês. Essa é a inteira interpretação. Agora, todos os mistérios de justificação, santificação, batismo do Espírito Santo foram explicados. Agora, apanhando as extremidades soltas disso, o que estava oculto nos 7 selos, não nas 7 igrejas. Os 7 selos revelaram os mistérios. E então ele abriu esta coisa completamente no topo e encontrou uma rocha ali, branca, mas que sobre ela nunca tinha sido escrito. Era um mistério. Fui a Tucson, predisse antes que acontecesse, fiquei ao norte de Tucson, testemunhas encontrando-se aqui com isto, quando uma explosão veio que soltou as montanhas do chão quase. E ao mesmo tempo, um círculo de luz pairando no ar além, quando a ciência tirou as fotos, agora 26 milhas de altura, cerca de 5 vezes além do alcance da neblina ou qualquer coisa que fosse. E nem mesmo conseguem descobrir o que causou isso. No tempo da tarde haverá luz. O caminho para a glória você sem dúvida encontrará, se for eleito. Se essa semente cair sobre terras secas, sobre pedras, ela nunca fará nada. Corações duros, petrificados, que querem ser indiferentes. Mas se cair sobre a terra mole, macia, da fé, ela produzirá um cristão, dando frutos do Espírito. Note como Deus fez isso. Agora ele tem essa mesma coluna de fogo. Isso está vindicado. Alguém disse, por que não vai dizer a esse cientista sobre isso? Imagina-se que eles creriam nisso? Não deiteis aos porcos as vossas pérolas. Jesus disse para não fazê-lo. Eu não tenho direção para fazer isto, mesmo morando ali na cidade onde estavam solicitando isto. Pensei em ir, o Espírito Santo disse, fique longe, não é para eles. Volte e conte ao tabernáculo. Muito bem. E acontecerá, se o que eles dizem se cumprir, então lembre-se, eu falei, o Senhor diz. Veja, antes que aconteça, ali acontece. Escute a Bíblia, a voz de Deus chamando você neste dia. Agora quero que note, esta mesma coluna de fogo está conduzindo o povo novamente a uma terra prometida, o milênio, onde nós verificamos sob a inspiração deste 6º selo. Isso nunca foi ensinado antes. Como a terra tem de ser purificada para o milênio. A coluna de fogo os está conduzindo a um milênio. E note a coluna de fogo que conduziu Israel da servidão naquele êxodo. A coluna de fogo sob a liderança de Deus. Deus era o fogo e a coluna de fogo só ungia o profeta. Era para a coluna de fogo permanecer como testemunha celestial de que Moisés foi chamado a sair. Lembre-se que Datã, os demais disseram, bem, devíamos criar uma organização. Moisés, levas demais sobre ti. Tu tentas dizer que és o único santo entre nós. Toda a congregação do Senhor é santa. Como podes levar isso sobre ti? E Moisés caiu sobre seu rosto e começou a chorar. Deus disse, separa-te dele. Eu apenas abrirei a terra e o engolirei. Tipo, como pode... Moisés lhes disse que lhes estava dizendo o que Deus tinha dito. Deus indicando que isso era a verdade. Até mesmo Miriam, a própria profetisa, e Arão riram de Moisés por casar com aquela moça etíope, zombando dele. E Deus se irou. Falaram contra seu servo. O que ele fez? Ele os fez sair à porta do tabernáculo. E Miriam, ainda que fosse profetisa, mas Moisés era mais que profeta, mais que profeta. Ele disse, não temeis a Deus? Se houver um profeta entre vós, eu, o Senhor, falarei a ele em visões, e me darei a conhecer a ele em sonhos. Mas, disse, não Moisés. Disse, não temeis a Deus? E ela ficou meio morta com lepra naquele minuto.
Vocês sabem disso. Ele não disse, João Batista, saístes a ver um profeta? Sim, mais que profeta? Por quê? Porque ele era mais que profeta? Ele era o mensageiro do pacto, o árbitro que mesclou aquelas duas dispensações. E hoje, o que temos entre nós, este grande Espírito Santo, é mais que profeta. É Deus manifestado entre nós, com sua palavra para provar isso. Faz mais que um profeta, milhares de vezes mais que os profetas fazem. Elias, um dos maiores profetas da era, só fez 4 coisas sobrenaturais em toda a sua vida de 80 e tantos anos. Eliseu, com uma porção dobrada, fez 8. E nós vemos milhares e milhares, com nossos próprios olhos, vemos o anjo do Senhor numa coluna de fogo. Pesquisa científica levando isso ao mundo, sabendo que eles vão ser julgados por isto. O que aquele cordeiro fez, aquele anjo do Senhor que foi Cristo? Vocês creem nisso? São João 6, todos eles estavam bebendo esta água e se regozijando e exultando. Ele disse, eu sou o pão da vida que vem de Deus, do céu. Eu sou aquela rocha que esteve no deserto. Disseram, agora sabemos que estás louco. Tu estás louco. Tu tens um demônio em ti. Tu és um homem louco com um demônio. Você sabe, as pessoas recebem um espírito nelas. Às vezes elas tornam-se muito ativas, religiosas. Disseram, tu és um demônio. Tu tens um demônio em ti. Tu és samaritano e tens um demônio em ti. Disseram, e aqui tu nem mesmo tens mais de 50 anos e dizes que viste Abraão? Posso vê-lo recuar alguns passos, disse, eu sou o que sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Aquele foi um fogo ardente, aquela coluna de fogo na sarça. Quando ele morreu e ressuscitou ao 3º dia, e Saulo se encontrou com ele no caminho, ele havia voltado a ser aquela coluna de fogo. Disse, vim de Deus e vou para Deus. Quando Pedro estava na prisão, aquela coluna de fogo entrou, abriu as portas e levou-o para fora. Isso mesmo. Para onde aquela coluna de fogo os conduziu? Agora lembre-se, Moisés não era a coluna de fogo. Ele era o líder ungido sob aquela coluna de fogo. E a coluna de fogo só vindicou sua mensagem com sinais e prodígios. E aquela coluna de fogo os conduziu à terra que Deus lhes prometera, onde ele próprio se faria carne entre eles algum dia. Está certo? O que eles fizeram? Murmuraram e demonstraram aborrecimento e tudo mais, para mostrar que estavam sob o sangue de um cordeiro comum. Mas esta vez, glória a Deus, a coluna que vemos entre nós, a coluna de fogo, nos conduzirá ao milênio, quando ele retornará ao seu povo naquele grande reino milenar depois deste êxodo, onde viveremos eternamente com ele. Ele sempre tem a palavra do Pai, sempre prova que ela está certa. Estamos num êxodo, e partindo e desligando as fitas no momento. Oh, meus amigos, meus irmãos, tanto presentes quanto os que ouvirão as fitas, permitam-me, como seu irmão e cidadão do reino de Deus, saiam neste êxodo, pois todos que forem deixados para trás levarão a marca da besta. Saiam da Babilônia, saiam desta confusão, saiam destes sistemas e sirvam ao Deus vivo. Deixem este grande anjo do pacto, Jesus Cristo em forma de Deus, não teve por usurpação, mas tornou-se igual a Deus. Agora ele é uma coluna de fogo, na mesma forma em que esteve lá no passado, trazendo aquele primeiro êxodo, trazendo o segundo êxodo, e aqui está ele com o terceiro êxodo. O primeiro êxodo que ele fez, ele os tirou de uma terra natural para uma terra natural.
No segundo êxodo, ele tirou de uma condição espiritual para um batismo espiritual do Espírito Santo. Agora ele os está trazendo do batismo espiritual do Espírito Santo diretamente de volta à terra eterna do milênio e à grande vida futura. A mesma coluna de fogo, pelo mesmo sistema ungido, o mesmo Deus fazendo as mesmas coisas. E a mesma palavra que declarou o primeiro, declarou o segundo. A mesma palavra que declarou o segundo, declarou o terceiro. E aqui a vemos entre nós. Saiam! Oh, saiam deste caos! Venham ao Deus vivo! Venham à palavra! E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E agora ele está em nossa carne, habitando entre nós. Saiam e sirvam ao Deus vivo.